Nós temos nos debatido nos últimos domingos com uma questão dupla acerca das nossas ações e dos nossos desejos e sentimentos. A gente tem pensado à luz de Provérbios se as nossas ações fluem dos nossos desejos ou se os nossos desejos é que são moldados pelas nossas ações. Dois homens, talvez você não saiba bem quem são, mas já ouviu o nome deles, falaram sobre isso num passado muito distante. Eu vou citá-los porque eles são base do que pensamos até os nossos dias em termos de raciocínio e filosofia. Esses caras são Platão e Aristóteles. Quem já ouviu falar no Platão? Quem já ouviu falar no Aristóteles? O Platão viveu há 2.400 anos atrás, ele é um dos pilares da nossa filosofia, e ele dizia que as ações fluem do pensamento. Ou seja, o que eu penso, o que eu desejo, gera as minhas ações. O Platão criou a teoria da alma tríplice. O Platão pensava que a alma tem três partes: a parte racional, a alma corajosa e a alma concupiscente. O Platão dizia assim: a alma racional está na cabeça, a alma corajosa está no peito e a alma do desejo está na parte do ventre, onde a gente tem sentimentos. Para ele essa era a ideia. E quando que uma pessoa é justa? Platão dizia assim: quando a alma racional comanda, não as outras duas, a alma racional. Já o Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, também foi um grande filósofo, ele foi tutor do grande Alexandre o Grande, e ele ensinava que não, o nosso pensamento é moldado pelas nossas ações. Eu tenho que realizar ações boas e corretas, de bom caráter, e isso vai moldar a minha vida. Ele falava da prática de virtudes para se obter excelência. Então um dizia uma coisa, o outro outra. Quem está certo? Para Provérbios, os dois. Então as duas coisas você tem que considerar como realidade para você viver bem: que os teus desejos comandam as suas ações, mas as suas ações mexem com os seus sentimentos. Provérbios fala disso, porque Provérbios não quer que você, e Deus em Provérbios não quer que você faça coisas sem sentir desejo. Deus não quer que você venha para a igreja sem vontade de vir para a igreja. Deus não quer que você contribua com pelo menos o dízimo de um salário mínimo sem vontade de fazer isso. Mas ao mesmo tempo Deus quer que você tenha desejos bons e que você saiba como desenvolver esses bons desejos. Então nós temos que entender o papel que os desejos e sentimentos exercem na busca de uma vida sábia, santa, justa e fiel ao Senhor. Que nós saibamos como desejar o Senhor acima de tudo. E o que a gente viu no domingo passado? Eu coloquei aqui um pequeno resumo do domingo passado. Os nossos sentimentos e desejos, em primeiro lugar, eles são deformados. Os nossos desejos e sentimentos são confusos. Eles nos levam para longe de Deus e não dá para confiar neles. Os nossos desejos e sentimentos são complicados. Nós vimos que os nossos desejos e sentimentos são tribais. Eles são formados pela tribo onde a gente vive. Eu destaquei a importância da igreja ser a sua tribo, para que, estando na tribo da igreja, essa tribo gere em você desejos, sentimentos saudáveis e ações corretas que honrem a Deus. Então a gente aprendeu que os nossos desejos precisam ser reformados. Qual foi o nosso versículo-chave de Provérbios semana passada? Foi o 23, 17 e 18. Quando o autor, o sábio, diz: não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Certamente haverá um futuro e sua esperança não será frustrada. O que esse versículo está mostrando para a gente? Ao invés de esperar que eu tenha vontade de fazer o que é certo e que agrada a Deus, isso não vai acontecer. Naturalmente nós não temos vontade de fazer o que é certo e que agrada a Deus. Naturalmente as nossas vontades se opõem a Deus.
Então, ao invés de esperar que eu tenha vontades santas, eu preciso cultivar essas vontades santas através de ações virtuosas e corretas, porque nós somos o que fazemos repetidamente. Então, se eu oro repetidamente, eu aprendo a orar. Se eu louvo continuamente, eu aprendo a louvar. Se eu me dedico a adorar, obedecer, congregar, servir, até que eu então encontre o Senhor trabalhando na minha vida, isso vai inflamar em mim santas afeições. O Espírito Santo vai agir mediante esse cultivo que você realizar. Hoje, eu quero ver como isso funciona na vida real, com desejos e sentimentos reais. Porque não adianta ficar teorizando aqui desejos e sentimentos, cultivar bons desejos e sentimentos através de boas ações. Vamos ver isso na prática. Alguns exemplos de desejos distorcidos que precisam e podem ser reformados e ajustados. Primeiro, é o desejo que aprisiona muitos de nós. O desejo, o sentimento de busca pela aprovação das outras pessoas. Identifica isso na sua vida? Aquela preocupação de que os outros te aprovem. Isso é um desejo complicado. Muita gente sabe que tem esse desejo, esse sentimento, não consegue vencer. Outros nem fazem ideia que lutam com isso. Mas Provérbios fala sobre isso. Capítulo 29, versículo 25 diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse desejo por aprovação que esse provérbio está denunciando, significa que eu baseio o meu senso de valor na opinião do outro e não de Deus. O meu valor é definido pelo que as pessoas pensam de mim e não o que Deus pensa. É paralisante. Quem vive preocupado com o que os outros estão achando é paralisado. É um laço numa ansiedade por uma necessidade excessiva de agradar pessoas, e isso cega. Você só se preocupa que as pessoas se agradem de você, e isso distorce. Enlaça numa incapacidade de repente você se libertar de um relacionamento abusivo. Você tem uma relação complicada, essa pessoa é ruim para você, mas o medo de desagradar paralisa, você não consegue enfrentar, você não consegue tratar. O medo, quem tem medo dos outros cai numa armadilha, num laço. O laço de não conseguir aceitar críticas. Quando alguém faz uma crítica à roupa, ao jeito que falou, ao jeito que trabalhou, qualquer crítica de qualquer nível mais pessoal, mais genérica, qualquer crítica, se eu tenho medo dos outros, essa crítica se torna um laço. Eu não consigo aceitar a crítica. E também eu não consigo, talvez, criticar os outros. Eu fico preso, não consigo confrontar minha esposa, não consigo cobrar alguém porque eu tenho medo do que essa pessoa vai dizer para mim, como ela vai responder para mim. Então, a aprovação dos outros traz consigo alguns fantasmas, né? O fantasma de ser rejeitado, pavor de ser rejeitado, o fantasma da ansiedade, o fantasma da covardia. O medo nos acovarda, o medo do homem nos acovarda, o medo da pessoa, dos outros nos acovarda. O fantasma de você ter que agradar os outros fazendo coisas boas, ou até mesmo fazendo coisas ruins, mas eu sei que são ruins, mas eu vou fazer isso para poder agradar a pessoa. Eu estou querendo agradar mais a pessoa do que a Deus. O fantasma de vão me criticar, o fantasma de vão esquecer de mim, o fantasma de vão me deixar para trás, e por aí vai. A neurose até mesmo por aplauso, por ser aceito. Os sentimentos de uma pessoa que busca a aprovação dos outros são facilmente feridos, e essa pessoa vai acabar fazendo o que não devia ou o que não faria só para ter aceitação. Por exemplo, pai que tem medo de disciplinar filho. Sabe por que no final das contas um pai não corrige um filho, a filha?
porque ele teme mais o filho do que a Deus. Percebe? Tem medo da reação do filho. Deus manda corrigir, mas o pai se acovarda porque fica com medo da reação do filho. O empregado que vive numa situação de trabalho que tem corrupção, e ele não tem coragem de denunciar a corrupção, e ele aceita a corrupção. Ele aceita o roubo, ele aceita a falcatrua, porque ele tem medo, ele acha que quem dá o emprego para ele é o homem e não Deus. Medo de se posicionar como crente no trabalho. Vou ficar aqui na minha, ou na escola, ou entre amigos. Não vou falar que eu sou crente. Não, deixa eu dizer que eu sou descolado, porque eu estou preocupado com o que os outros vão achar de mim. Mas e aí, Deus? O que Deus vai achar de você? Medos, que são laços. Ressentimento aí, depressão, porque eu fiquei fora da turma. Necessidade de se parecer com a maioria. Tem que me vestir do jeito que os outros se vestem, o penteado dos outros, das outras, me adequar. Quando eu não questiono, não confronto, não opino, por medo de ser rejeitado, como já dizemos. Tirar sarro de alguém excessivamente, até ferir alguém, mas por quê? Porque se eu fizer isso, as pessoas vão olhar para mim e vão achar, que pessoa bacana. Como ele é legal, ele tira o sarro. Eu estou buscando a aprovação dos outros. Mas e a de Deus? Será que eu estou buscando? Na escola, muitas vezes, um aluno, uma aluninha, mesmo os mais pequenininhos, vocês que estão na escola aí sabem disso, às vezes um aluno, ele desrespeita o professor, o colega, só para dar uma de descolado, de bacana, de valentão, de bonitona. Por quê? Porque ele quer a aprovação dos outros e não de Deus. Percebe? Os apóstolos, quando foram confrontados pelos líderes da sua época, e os líderes da sua época disseram, parem de pregar sobre Jesus. O que os apóstolos disseram? Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Cuidado com esse sentimento que pode estar no seu coração e você ainda é alguém que tem mais necessidade de agradar as pessoas do que agradar a Deus. O que nos liberta do temor das pessoas? O que nos liberta dessa prisão de eu ter a aprovação dos outros? A única coisa que nos liberta é um relacionamento profundo de amor com Deus. É eu entender que eu já sou aprovado por Deus, que Deus me dá o devido valor. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Olha o que ele diz no final, o que me podem fazer os homens? O que pode fazer um patrão mau, se Deus é o meu ajudador? O que pode fazer um cônjuge em pecado, que eu tenho medo de confrontar, se Deus é o meu ajudador? O que pode fazer o meu filho, se Deus é o meu ajudador? Meu pai? Veja que o que nos liberta da necessidade de buscar a aprovação dos outros é um relacionamento de amor com Deus. Ele é o meu ajudador. Não há o que temer. Escuta aqui, você é crente em Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. O Rei dos Reis, então, ele aprova você, certo? Se você tem a aprovação do Rei, importa o que os outros dizem? Responde. De quem que você está buscando aprovação ainda até hoje? Jesus é o seu libertador. A verdade vos libertará. Ele é a verdade. Ele liberta da escravidão, até mesmo da busca por aprovação, do temor do homem. Então, comece a cultivar no seu coração a realidade de um rei que te aprovou, através de Cristo Jesus te salvou, te adotou como filho. Ele te aprova, Ele te abençoa, Ele te pune. É Ele quem cuida de você e não as pessoas. Então não seja mais escravo da aprovação das pessoas. Há um segundo desejo que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, e que é confuso e complicado e precisa ser reordenado. É o desejo e a busca por prazer ou conforto.
Amar demais o conforto e o prazer físico. Querer ter no meu cérebro, aquela química do prazer que estão falando tanto hoje em dia e que vem de tantas formas. Provérbios fala sobre isso. Provérbios diz no capítulo 21, versículo 17: quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Do que esse versículo está falando? Fala da alegria provocada pela satisfação de necessidades físicas, a alegria dos prazeres. O vinho aqui não é apenas um sinônimo de embriaguez ou de uma bebida cara que leva você a gastar mais do que você tem. Isso está envolvido também. Mas a ideia do vinho é a ideia do humor. Quando você ama o humor e precisa de bom humor e depende desse prazer. O azeite fala do quê? Da beleza, do prazer e do conforto. O azeite na Bíblia é sinônimo de conforto, relaxamento, hidratação. Se eu preciso disso, eu tenho problema. Mas espera aí, então Deus ele condena o prazer? Não. Ele condena o vinho e o azeite? Não, ele que criou. Salmos diz que o vinho alegra o nosso coração. A Bíblia diz que o óleo, o azeite faz o rosto brilhar. O problema é que eu então me torno mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu sou mais amigo do vinho e do azeite do que de Deus. Eu sou mais amigo do prazer, do conforto, da sensação do que de Deus. Eu preciso mais do prazer do que do meu Deus. Aí é problema. Aí é uma dependência do prazer, há um pavor pelo sofrimento, há uma dificuldade muito grande de continuar vivendo bem no meio do desconforto, pessoas que não conseguem lidar com o tédio, porque o tédio é chato e não é Deus que satisfaz, é uma vida sem tédio que satisfaz. Isso traz prejuízo econômico, emocional, social e espiritual. Quem é amigo dos prazeres se torna, por exemplo, talvez um antissocial. Por quê? Porque eu não quero que ninguém atrapalhe o meu sossego, a minha conveniência, eu quero ficar aqui no meu canto. Isso me dá prazer, não gosto de sair da zona de conforto. Para outros é o contrário. Eu preciso estar com pessoas para estar bem e eu não consigo ficar sozinho. Já viu gente que parece que não consegue ficar sozinho consigo mesmo? Ou tem que estar falando com alguém, ou tem que estar contando alguma história, ou tem que estar com alguma coisa ligada. Se não tem ninguém, ela tem que estar ouvindo algo, porque senão ela surta. Por quê? Porque ela precisa desse tipo de satisfação. O prejuízo de você acabar sendo alguém que dorme além da conta, relaxa no sofá, fica sem fazer nada, quando deveria estar trabalhando e estudando. Tem coisa para apresentar, tem tarefa para realizar, tem serviço para concluir. No entanto, o meu amor pelo prazer do descanso é tão grande que eu não saio e não me mexo para fazer o que eu tenho que fazer. Vício em substâncias de todo tipo é uma idolatria do prazer acima de Deus. Seja a droga, seja o álcool, seja a bebida, qualquer outra bebida. O vício em comportamentos sexuais, a busca por euforia acima dos limites que Deus estabeleceu na sua palavra. Prejuízo social, prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Se eu amo o prazer, é claro que eu serei uma pessoa frustrada, porque ninguém consegue ter a quantidade de prazer que sonha ter a vida toda. Então eu, frustrado, descontente, acabo reclamando e desonrando e aborrecendo a Deus, e isso então estraga o meu relacionamento com Deus, porque eu idolatro o prazer, eu deixo de adorar a Deus. Eu não vejo em Deus a beleza, eu não vejo em Deus amor, eu não vejo em Deus graça, eu só quero mais e mais de Deus, eu quero que Ele realize mais, eu faço campanha para Ele me dar mais, eu preciso de mais, e o próprio Deus não basta. É o prazer de ver coisas acontecendo, consumindo, realizando. Desejo desordenado.
Irmãos, a idolatria, ela assume muitas formas, e o sábio identifica e destrói qualquer prazer idólatra que ele tenha na sua vida, que esteja ocupando o lugar de Deus. Pense em você. Quais prazeres batem à sua porta, oferecendo uma alegria? E às vezes não é um prazer pecaminoso, mas você olha para esse prazer como uma alegria que é essencial. Sem ela você não vive, é indispensável, substituindo a alegria que só o Senhor pode dar. Qual é a saída para esse sentimento, esse desejo distorcido por prazer? Olhar para Jesus, aprender com Ele. Jesus abriu mão de todo perfeito e infinito prazer da vida celestial. A Bíblia vai contar que Jesus Cristo, como Filho de Deus, vivia num ambiente de glória e prazer e perfeição que a gente não consegue nem imaginar. Ele abriu mão disso tudo para nos salvar. Nós temos que olhar para Ele. Se nós seguimos a Ele, nós temos que aprender com Ele. E Ele sabe o que é isso, e Ele pode te ajudar nisso e impedir que você também obedeça a desejos distorcidos por prazeres, confortos, sensações físicas, vinho e azeite, etc. Um desejo desvirtuado que o Senhor talvez queira corrigir na sua vida. Eu separei mais um. Então nós falamos aqui de desejos por aprovação, por prazer. Em terceiro lugar, um terceiro desejo, um sentimento confuso na nossa vida, que é o desejo de poder. Desejo por poder. Provérbios fala de quem realmente é forte, quem realmente tem poder. No capítulo 24, versículo 5, diz assim: quem é sábio é forte. É o sábio que tem poder. É aquele que tem conhecimento que consolida a sua força. Esse é o terceiro exemplo de desejo desconfigurado. É quando eu quero ser forte e poderoso, agarrar algo pela força, não pela sabedoria. Na marra, na luta, sendo implacável, ao invés de agir em benefício dos outros sem esperar nada em troca. Quem é o tipo de pessoa que tem problema com desejo por poder? Você vai dizer, eu não quero poder não, eu só quero ficar na minha. Veja, às vezes esse desejo, esse sentimento está no seu coração. Exemplos práticos, é você que tem que determinar como as coisas devem ser feitas em casa. Hein, mulher? Estou falando de você, esposa. Quantas esposas hoje batem de frente para realizar o que elas querem em casa? O que o provérbio está dizendo? Qual é a forma como você tem poder? Com sabedoria, não com imposição. Não é só em casa. Se eu quero determinar como as coisas têm que ser feitas na igreja, no trabalho, na família, na marra, no grito, eu tenho problema com sentimentos distorcidos por poder. Eu sou uma pessoa que eu brigo por opiniões. Eu não ouço os outros. Não admito que eu estou errado. Por quê? Porque eu quero ter poder dessa forma. Errada. Se eu idolatro, coloco acima de tudo, acima da minha família, acima da igreja, eu coloco a minha carreira, o meu trabalho, porque eu quero, através da minha carreira e do meu trabalho, ter uma posição de poder, ou ter dinheiro que me traga poder, e eu deixo a família de lado, eu deixo a igreja de lado, é porque o poder fala mais alto, é mais importante para mim. Quais são os fantasmas de quem tem esses sentimentos confusos por poder? O maior medo é ser humilhado, entre aspas, servindo. Pessoa que quer ser poderosa, ela não consegue servir. Pessoa que quer ser poderosa e quer ser poderosa na marra, ela não consegue servir os outros. Ela não consegue ser aquela que vai lavar os pratos. Estou dando uma ilustração aqui, uma metáfora. Não consegue ser aquela que vai limpar a sujeira que os outros fizeram. Outros que limpem.
Eu tenho que me manter na minha posição de poder. Minha posição é outra. Outro fantasma de quem tem problemas de sentimento de poder é o fantasma do ódio. O fantasma do ódio. Eu não quero que ninguém me reprove. Eu não admito que alguém me veja como fraco. Agora, olhando para esse provérbio, como consertar isso? Como mexer com esse sentimento, esse desejo distorcido? Eu preciso entender que o sábio é o contraste aqui com esse ambicioso por poder. O sábio, que é alguém caracterizado pelo quê? Eu conheço a Deus, eu conheço a sua graça, e Deus age em meu favor, Ele me abençoa grandemente, então eu também ajo em benefício dos outros, não esperando o retorno. Eu não quero comandar, eu quero servir. Qual é a saída para eu parar de querer ser o poderoso? Eu começar a servir os outros. Então a própria sabedoria, não ser sábio aos meus próprios olhos, amar a Deus, me prejudicar em benefício dos outros e servir aos outros. Esse é o verdadeiro poder e a força. A saída, de novo, é sempre, mais uma vez, Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo alcançou o poder que Ele tem hoje? Não que Ele não tivesse, mas como que Ele foi colocado na posição que Ele tem hoje? Através do seu ministério terreno, através da sua vida, morte e ressurreição. Como? Ele veio aqui impondo a vontade dele? Ele veio aqui fazendo exigências, abrindo impérios, colocando a faca e a espada na garganta das pessoas e controlando pessoas? Como que Jesus estabeleceu o seu poder? Servindo, obedecendo, sendo servo. Você quer vencer esse sentimento por poder, tem que olhar para Jesus e se dispor a ser servo como Ele. Eu trouxe um quarto e último exemplo de desejo distorcido. Nós falamos aqui de desejos distorcidos por aprovação, por prazer, por poder, e eu termino com mais um exemplo, que é a necessidade de controlar as coisas. Muito parecido com o poder, mas um pouco diferente. Necessidade de controle. Necessidade de controle. Provérbios 27:1 diz: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. O desejo por poder tem mais a ver com a sua posição, a sua reputação. O desejo por controle é aquele sentimento distorcido de você querer que as coisas aconteçam do seu jeito e achar que você pode fazer com que elas aconteçam do seu jeito. E isso é complicado. E se tem uma coisa que está trazendo problema para os crentes, é esse desejo distorcido por controle. Você vai entender por quê. Quando o Provérbios 27:1 diz: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz, ele está dizendo assim: não fique contando vantagem precipitadamente, não tenha como certo o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que te aguarda no dia de amanhã. Estava planejando fazer uma corrida de trilha com a Cris. Agora ela está com o pé fraturado. Né? A inscrição está paga. Vamos fazer uma corrida do amor. Né? Eu e ela. No aniversário de casamento, nós íamos juntos. Não vamos mais. Deus falou não. 4 semanas com o pezinho para cima de bota. E aí? Quando eu acho que eu posso controlar o futuro por meio do meu planejamento, do meu gerenciamento, da minha esperteza, e aí eu não preciso viver com incerteza, eu não quero viver com incerteza, eu não aceito as coisas diferentes, eu tenho problema com sentimentos de controle. Eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Eu quero prever todas as possibilidades, eu quero ter tudo sob meu controle. É claro que isso traz o quê? Gente, a gente não é Deus. Então isso traz o quê? Medo.
oculto, mas um medo lá dentro. Aí se não der certo. Pode ser que não dê certo. Deus pode falar não. Outro desdobramento, orgulho. Está vendo como eu controlo? Está vendo como eu faço e aconteço? Orgulho. Dificuldade de compartilhar o poder. Por quê? Porque eu tenho que fazer do jeito certo para que dê certo. Querer fazer tudo do meu jeito. Tentar manipular as pessoas pela culpa, pela ameaça, pela insistência. E sabe, o grande fantasma, e aí eu entro nos nossos dias, muita gente está sendo massacrada sem saber por isso. O grande fantasma é a incerteza. Eu não sei se vai dar certo, e como eu exijo que dê certo, eu fico ansioso, eu fico estressado, eu surto. E é o que está acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, no nosso mundo atualmente. Jesus disse, não se preocupem com o que comer e beber. Lembra-se, Mateus capítulo 6. Não fique anunciando, contando vantagem, considerando, tendo como certo o dia de amanhã. E sabe, o fato de eu não saber o que vem amanhã é bom para mim. Se Deus deixasse a gente jogar esse jogo do controle. Pare e pensa um pouquinho. Se Deus fala, tá bom, você quer controlar? Você vai controlar. Você imagina a loucura que ia ser. Eu não consigo nem imaginar o trem desgovernado que seria a nossa vida. Então Deus sabe disso. Ele diz, não, você não sabe. Amanhã é dia 26. Eu sei. Você não sabe. Eu sei o que vai acontecer. Você não sabe. Descansa. Eu sou seu pai, eu sou perfeito, eu te amo, eu dei o meu filho por você, confie em mim a cada dia. É assim que a gente vence esse sentimento terrível por controle. O que Provérbios 16:9 diz? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Está lá, está dito, não adianta. Você planeja o seu caminho? Ótimo. Mas saiba, o Senhor é quem determina os seus passos. Então a pessoa que canta, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Canta isso toda a Páscoa. Todo ano na Páscoa canta esse hino e continua vivendo estressado, ansioso, diante das incertezas da vida. Você não está dizendo que a sua vida está nas mãos de Jesus que vive está e que Ele determina tudo para o seu bem? Abra mão do controle. Planeje, realize, mas saiba, Deus é quem conhece o futuro e determina o futuro e sabe o que é melhor para você. Para o sábio, é possível haver confiança no futuro? É. Claro que é. Não porque ele confia nas habilidades dele, mas é uma confiança muito mais realista, uma confiança modesta, fundamentada em quê? No temor do Senhor. Eu temo o Senhor, aí está a minha confiança no futuro. A questão não é qual o futuro, a questão não é o que eu estou fazendo, a questão do sábio é quem está guiando, e este quem faz toda a diferença, é o meu Senhor. O Senhor é Deus, você jamais encontrará descanso, em parte alguma, fora da vontade dEle. E essa vontade dEle está muito acima do seu alcance, muito mais do que os céus são mais altos que a terra. A vontade de Deus está muito mais distante de nós do que nós entendemos, mas ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A falta de conhecimento sobre o futuro, a falta de controle sobre o futuro, ao invés de gerar ansiedade, deveria gerar em nós humilhação e impedir de nos orgulharmos e dizer, Senhor, Tu és Deus e o meu descanso está no fato de que a Tua vontade está se realizando na minha vida, eu não preciso controlar. Se algo sair fora, está contigo. Como você reage? Como você tem reagido
Começa agora a identificar no teu coração aí seus desejos, sentimentos. Você perde o controle num projeto aí que você fez de trabalho. As coisas saem do esperado. Um relacionamento não está andando do jeito que você queria. Uma situação de trabalho, de família, muda. E aí, como é que você fica? Ansioso? Deprimido? Nervoso? Estressado? Está na hora de vir e trabalhar os desejos e sentimentos. E entender que o Senhor determina os meus passos. E isso é bom para mim. Finalizando, meus irmãos, esse tempo na palavra, o Platão disse que as ações fluem dos nossos desejos. O Aristóteles disse que os nossos desejos são formatados pelas nossas ações. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Provérbios 23, 17, eu quero repetir. Ele diz: persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Essa é a chave, meus irmãos, para todos os sentimentos desordenados que precisam ser corrigidos na nossa vida. É eu entender que eu tenho que perseverar no temor do Senhor, insistir nisso, e haverá futuro nisso. E aí Ele vai transformar os desejos e sentimentos corrompidos, distorcidos, e essa atitude perseverante vai gerar em nós desejos pela aprovação de Deus, não dos homens. Desejos pelo prazer que vem de Deus, não das coisas desse mundo. Sentimentos de poder que vem de eu ser sábio e servo, e não de eu comandar, controlar. Eu entender que as coisas estão nas mãos de Deus. Queria convidar você a orar nesse momento. Fique de pé para a gente orar, pedir a equipe para vir aqui, para nós termos uma canção. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, é hora de falar com Deus a esse respeito do que ouvimos hoje. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, somos seres humanos com desejos, sentimentos, pensamentos, carne e osso, alma e espírito. Tudo que somos e temos, consagramos a Ti. E especificamente falando dos nossos desejos e sentimentos, esses e tantos outros, Senhor, nós pedimos que eles sejam reordenados em direção ao Senhor. Sejam desviados do pecado e trazidos, direcionados para o Senhor. Que os nossos desejos sejam santificados, os nossos sentimentos sejam purificados, voltados para honrar o Senhor e trazer glória ao Teu nome na nossa vida, ó Deus. O que queremos dizer, Senhor, é que o Senhor nos faça nos apaixonarmos pelo Senhor, de novo, mais uma vez e mais intensamente, pela Tua beleza, pela Tua glória e pela Tua majestade. Amém.